Shalom, bem-vindo ao Judaísmo na Prática! E aí, está chegando pela primeira vez? Já vai ali, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral. Envia esse vídeo ou o link do canal aos seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp e Facebook. Então bora lá que hoje nós vamos falar sobre o bode de Azazel. Você já ouviu falar? Se não ouviu, bora comigo que hoje você vai ouvir falar sobre o bode enviado a Azazel em Yom Kippur. Oh, uau! Então bora falar sobre o bode enviado a Azazel, né? Como está escrito lá em Levíticos 16:5, que o sumo sacerdote pegaria 2 bodes, botaria a mão, né? Um seria sacrificado no templo, expelido sangue no templo, e o outro seria enviado ao deserto a Azazel. Você já leu essa parte da Torá? E tenho certeza que muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem quem é Azazel, né? E hoje nós vamos falar quem é esse tal fulano de Azazel que a Torá, que em Levíticos 16:5, ali por diante, nos fala que o sumo sacerdote põe as mãos sobre o bode e confessa os pecados do povo de Israel, do povo de Israel, e esse bode, ele é enviado a Azazel. Uau! Olha só, uma pequena explicação antes, né? Diz assim, ó, o bode é apresentado diante de Hashem e ele é quem ordena que seja enviado para espiar pelo povo de Israel, como disseram os nossos sábios, né, nos tratados do Talmud, né? Disse diante do Eterno, Mestre do Universo, tu me destes autoridade para acusar todas as nações do mundo, mas não me destes a fazer contra o povo de Israel. Ele disse, tu estás autorizado a fazê-lo no Yom Kippur, se eles tiverem algum pecado. Se não tiverem, tu não tens autoridade para acusá-lo. Quem é que está falando aqui, né? Quem é o nosso acusador, né? Portanto, nós lhes damos um suborno, né? No Yom Kippur, né? Tu não tens autoridade para... Nós damos um suborno no Yom Kippur para que ele não impeça o povo de Israel de oferecer o sacrifício. Esse costume que tinha de o bode ser enviado a Azazel era no templo que tinha o templo, né? O primeiro templo, o segundo templo. Hoje nós não temos mais o costume de enviar o bode ao deserto a Azazel. Uau! Já vamos começar por aí. O Talmud nos fala, Yomá 67b, diz assim, descreve Azazel como muitas pessoas escrevem. Quem é Azazel? Vamos falar bem aberto mesmo, é o Catan, é um Shin, é um demônio, né? E as pessoas acham que o sumo sacerdote pega o mensageiro vai lá, leva ele para o demônio devorá-lo. Parece coisas de filme de científicos, né? Coisas do outro mundo, né? Imagina você enviar um animal para ser devorado a um demônio. Parece uma coisa muito macabra, uma coisa muito sinistra, não é verdade? Mas olha só o que é Azazel, né? É um lugar árido, montanhoso, íngreme, no deserto da Judéia. Judéia, sabe onde que é? Aqui onde eu vivo, né? Aonde é esse lugar? Eu não tenho ainda muito bem certeza, então não posso revelar. O bode era levado até
lá empurrado de um penhasco para garantir que ele não voltasse ao acampamento. Quer dizer, o mensageiro levava o bode, que o templo estava em Jerusalém, e de Jerusalém até aqui, vamos dizer, Judéia, dá uns 20 quilômetros quase, né? Mas não é essa a distância, já vou falar mais, né? Mas ele era enviado para lá para poder ser empurrado numa montanha e quebrado em pedaços para que ele não voltasse para o acampamento. Quer dizer o quê? Não voltar os pecados ao povo de Israel. É o que eu entendo. O Midrash, algumas tradições associam Azazel a uma força espiritual, como já falei, ou um símbolo do mal, mas no sentido prático é sempre o mesmo: afastar o pecado de Israel. Os comentaristas, medievais, o Rashi, explica que Azazel é simplesmente um lugar escarpado ou duro. Maimônides entende o rito como o ato simbólico, mostrando que os pecados são afastados e não tem mais poder sobre o povo de Israel. No judaísmo, o bode enviado a Azazel não é um sacrifício a um demônio, como muitos pensam, mas um rito simbólico e purificação nacional. Ele mostra que as transgressões foram removidas, permitindo que Israel recomece duro diante de Deus no dia da expiação. Passos do ritual do Yom Kippur, como os 2 bodes. Primeira coisa que acontecia, o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, pegava 2 cabras, 2 bodes, uma com a inscrição Lá Adonai, para Lá Adonai, quer dizer, para Hashem, e para a outra Lá Azazel, quer dizer, para Azazel. Ele colocava a placa sobre a cabeça dos 2 bodes para decidir seu destino. O bode era sacrificado com o bode do Senhor, de Hashem, é sacrificado ao Senhor os pecados, seu sangue é aspergido no Santo dos Santos, e assim por diante, Vamos continuar. Vamos pegar muito tempo, vamos dar uma apurada. Terceiro, o bode para Azazel. O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça, como eu disse, do bode, e confessava os pecados de todo o povo de Israel, e depois o bode era entregue ao mensageiro escolhido especificamente. Tinha um mensageiro que levava esse bode para Azazel, Então imagina, Caminho até lá no deserto, o mensageiro conduzia o bode, melhor dizendo, cerca de 12 quilômetros aproximadamente, até a região montanhosa, árida, a leste de Jerusalém, A leste de Jerusalém, Então ele conduzia ao deserto 12 quilômetros. O destino final. No local havia um penhasco íngreme, o bode era empurrado de lá, rolando até morrer, despedaçado nas pedras. Isso garantia que não voltaria ao acampamento do povo. Sinal em Jerusalém. Olha, isso aqui é uma coisa muito boa. Antes do envio, uns diz, que era de um jeito, outros dizem que era de outro, outros dizem que havia um fio vermelho amarrado nos chifres do bode. Mas, antes do envio, o fio de lã vermelha era amarrado no chifre do bode, outros na entrada do templo. Segundo a tradição, Yomá 67a, diz assim: quando o bode morria no deserto, o fio em Jerusalém, lembra? Milagrosamente ficava branco, cumprindo Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados
sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Quer dizer, havia um fio vermelho, laranjado, vermelhado, amarrado um bode enviado a Azazel, e um amarrado lá em Jerusalém no templo, né? Alguns dizem isso. E quando esse bode era completamente despedaçado, esse fio que estava em Jerusalém, ele se tornava branco. Isso quer dizer que o ritual havia se cumprido e que os pecados de Israel havia sido perdoado. Depois da destruição do segundo templo, dizem os nossos sabidos, esse milagre cessou. Ou seja, para o judaísmo, o bode Azazel não era sacrifício a um demônio, mas sim um ato público, visível, simbólico de que os pecados do povo eram levados para longe. Hoje não temos o primeiro e nem o segundo templo. Como é que... E também não temos o bode. Como é que a gente faz, Yoshua? Hoje é muita techuvá. É muita reza que a gente faz nesse dia de Yom Kippur. A gente pede perdão pelos nossos pecados, pede perdão pelas nossas atitudes, pede perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e assim por diante. No dia de Yom Kippur a gente jejua 25 horas, né? Para fazer techuvá. Então, Azazel não é um demônio devorador de bode, né? É um ritual simbólico, é um lugar árido aonde fazia um ritual literalmente simbólico. Você entendeu? Gostou do ensinamento? Chegou até o final do vídeo? Bora lá mandar para os seus amigos e familiares aí. Se inscreva, não se esquece. Por favor, se inscreva no canal. Dá essa moral para o canal Judaísmo na Prática. Bye!